uma aula da disciplina de unidade de terapia intensiva. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos catéteres, vamos conhecer como eles funcionam, como é a sua aplicação, tá bom? Como é que vocês estão, como é que foi as aulas passadas. Alguns de vocês já me enviaram as dúvidas, eu tenho respondido, outros já me enviaram o trabalho. Quem eu ainda não dei um ok no e-mail, eu vou dar, pode ficar tranquilo, tá? Eu tô recebendo. Já peguei as atividades para quem já entregou na escola, tá bom? E tô fazendo a correção dos exercícios e vou passar com vocês essas questões, tá? Então fiquem tranquilos. Nessa aula de hoje também nós vamos ter algumas questões bem tranquilinhas, tá? E a mesma coisa, enviar pelo WhatsApp, pelo e-mail, deixar na escola, tá bom? Tendo dúvidas, sempre me manda que eu tento esclarecer e a gente vê junto algum conteúdo que vocês não tenham entendido, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre acessos vasculares. Os acessos vasculares a gente sabe que ele é comum no pronto-socorro, unidade de internação e no CTI, né? Aí ele está presente o tempo todo. Ele é importante para administração de medicamentos, administração às vezes de alimentação, né? A gente sabe que a gente tem a nutrição parenteral. Então ele é um aporte que é um cuidado necessário para o paciente o tempo todo, né? Então a gente precisa ter essa via. E ela é uma via que é uma fonte de contaminação, né? O paciente, se a gente não cuidar, não tiver cuidados com os catéteres, não tiver um cuidado com a técnica, né? O que vai acontecer? A gente pode ter uma infecção e a gente vai falar um pouquinho dessas complicações também. Então, nossa aula hoje nós vamos falar dos acessos vasculares, a prevenção e cuidados da enfermagem. Primeira coisa, né? A inserção de um CVP, que é um catéter venoso periférico, é uma prática indispensável, né, hoje, no nosso contexto hospitalar. Raramente você vai ter um paciente que vai para um pronto-socorro ou qualquer unidade hospitalar, né, qualquer setor que não tenha um catéter venoso periférico, tá? CVP é catéter venoso periférico. Raramente a gente não vai ter. Ele é um procedimento, né, invasivo, mas comum. Todos nós vamos realizar. Vocês vão ver que é um procedimento comum que vocês vão realizar com frequência e o tempo todo, né, na unidade hospitalar. Se o paciente já tiver com acesso, às vezes de um setor para o outro, por exemplo, o paciente da entrada no pronto-socorro foi para o setor de TI. Então, ele já chega, às vezes, funcionado pra gente. Ou, às vezes, já chega no pronto-socorro funcionado, né? Por que ela está falando pronto-socorro na unidade de terapia intensiva? Porque é a porta de entrada de um paciente grave que não tenha dado a entrada por uma cirurgia, por exemplo, na UTI, né? Um paciente que teve um acidente. A primeira porta de entrada é o pronto-socorro. Então, às vezes, o SAMU, né, o serviço de resgate, faz essa função e faz uma veia calibrosa. Pra quê? Porque não sabe o que vai ser necessário ali no pronto-socorro. E aí chega pra gente já no CTI funcionados. Outros não, né? Outros pode chegar com acesso, sem acesso. Quando isso vai acontecer? Um paciente que agravou e precisou ser transferido rapidamente. Mas é bem raro, tá? No CTI os pacientes já chegam com acesso. Mas a gente precisa trocar esse acesso, né? O paciente não vai ficar para sempre com aquele acesso. E a gente precisa avaliar também, caso ocorra, né, a perda da permeabilidade daquele acesso, né, se o acesso não tiver pérvio, se tiver alguma complicação, uma flebite, precisa fazer a troca. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Então, é um procedimento comum. Vocês vão ver que é algo que no CTI é rotineiro. E eu acho que vocês já tiveram essa aula de como que faz, né, a punção em outras disciplinas. Então, é bem tranquilo, né? Acho que vocês já estão craque nisso. Vocês vão ver que é uma técnica bem tranquila e algo bem tranquilinho. E qual é a função, né, desse acesso venoso? A gente fala tanto que tem que ter pra quê? Primeiro, administração de quê? De fluidos, né, reposição hídrica, nutrientes, no caso da parenteral, as medicações, né, as medicações sem dúvida, via acesso venoso. Os hemoderivados, né, que são o sangue ou compostos do sangue. Monitorização hemodinâmica é onde você consegue puxar sangue para avaliação hemodinâmica. Hemodiálise, né? A gente sabe que a gente tem a via de hemodiálise. A nutrição parenteral,
quimioterapia e administração de contrastes. Então, é uma infinidade de coisas que a gente vai usar esse acesso venoso. Então, o paciente, a gente precisa estar com esse acesso bonitinho e adequado. E quais são os tipos, né? Quando a gente pensa, Ana, você está falando que a gente usa acesso, mas qual é o tipo? A gente tem o central e o periférico. O central por quê? Porque ele pega vasos calibrosos, né? E ele tá onde? Central, tá? Então, ele tá ali próximo ao coração. E veias calibrosas, tá? Por que veias próximo ao coração? Então, vai pegar uma jugular, uma veia bem calibrosa. O periférico é o que vai pegar a basílica, a radial, veias mais tranquilas. A gente pode ter, né, o acesso arterial ou venoso. Quais são o arterial? Vão pegar as artérias, aquele sangue vermelhinho, o venoso, que é aquele sangue já mais escuro. E pode ser implantado ou sem implantado. A gente também vai falar um pouquinho deles, tá? E aí, o que é uma veia, o que é uma artéria, o que é um capilar? Eu gosto sempre de dar uma revisada, porque a gente fala assim, uma veia, né? Eu vou contar uma experiência para vocês. Minha primeira punção. Eu estava na graduação ainda, igual vocês, aprendendo, né? Estava ainda me formando, né? E minha primeira punção eu peguei uma artéria. Eu não tinha feito a técnica, a gente treina, né? Mas mesmo assim a gente não treina entre a gente treina nos bonecos. E aí eu fui fazer o acesso. Né? Um paciente está no setor de internação e ia para o bloco cirúrgico. E depois esse paciente ia para o CTI, era uma cirurgia extensa, então ele passaria alguns dias no CTI. E aí, magrinho, né? Um senhor magrinho, eu fiz, né? E começou a jorrar sangue vermelhinho. Peguei uma artéria. Na hora, né? Por minha experiência, nem imaginei o que estava acontecendo. Na verdade, eu precisava de pegar uma veia, né? E eu acabei pegando uma artéria. Então, qual é a diferença, né? As veias, elas levam o sangue do coração, que estão vindo do corpo. Normalmente, elas são mais finas que as artérias. Então, a gente usa elas porque elas são mais finas. E ela normalmente está carregando já o sangue rico em CO2. E a pressão da veia, ela é menor. Quando você faz uma punção numa veia, a pressão é menor. Então, quando você faz uma artéria, o sangue jorra, que é uma pressão maior. E as artérias, elas estão levando o sangue do coração para o corpo, ou seja, um sangue rico, um sangue vermelhinho, né? E suas paredes são espessas e dilatáveis, e ela é mais grossa e tem uma pressão maior. Então, a diferença principal é dessa, tá? Para a gasometria, a gente usa a arterial, que a gente quer saber a quantidade de oxigênio que está entrando no corpo, né? O que está presente ali na corrente sanguínea. Por isso que faz a gasometria do sangue arterial, tá? Então, a gente tem também essa diferença. E o capilar, ele já é bem pequenininho, né? Ele faz ligação, né, entre veias e artérias. Ele é bem pequenininho, a gente normalmente não consegue funcionar. A gente usa ele para fazer a glicemia. A gente dá aquela picadinha no dedo, né, que é a glicemia capilar do paciente. Então, ela é usada mais para glicemia, tá? Não é uma via de administração de medicamento, nem quimioterapia, nem nada. Ela é mais usada para fazer a glicemia do paciente. Olhar como é que está a questão da glicose, tá? Então, a diferença dessas três é isso. E como que é o acesso, né? Ele pode ser periférico. Qual que é o periférico? É aquele usual que a gente vê, o mais comum, né? Que a gente usa os membros superiores, né? No braço. Usa um dispositivo vascular de curta duração. Por exemplo, o paciente chega e precisa administrar uma medicação para dor, tá? Então, a gente usa o acesso periférico. Vocês vão ver que no CTI acontece ele ficar de acesso periférico e, se o tempo for longo, vai mudar aí para o acesso central, tá? Até por causa da durabilidade. Hoje o catéter periférico, ele permanece em média 72 horas e a gente faz a troca. Por quê? Por causa do risco de infecção, né? A gente sabe que é uma porta de entrada. Então, a gente precisa fazer mesmo com gel a cada 72 horas essa troca, tá? Lembrando que dependendo do setor que vocês forem trabalhar, né, o hospital que vocês forem trabalhar, esse tempo pode variar. Pode ser solicitado às vezes de 24 em 24 e vai depender da CCIH, tá? Da Comissão de Infecção Hospitalar e do protocolo adotado na instituição. Mas o mais comum é 72 horas. Já o arterial, ele pega o quê? Ele pega uma artéria, né? E ele é para uso de curta duração, tá? Comumente utilizado para monitorar, né, o estado hemodinâmico e análise de gasometria do paciente crítico, tá? Então, normalmente o paciente já vai do bloco cirúrgico pro CTI com o catéter periférico arterial,
Por quê? Por causa da questão do estado hemodinâmico e análise de gases. Então, normalmente o paciente no CTI, ele permanece com o catéter arterial para a gente fazer essa avaliação. E qual a diferença dele, né? Olha a espessura dessa agulha. Olha a espessura dessa. Ele é bem maior e bem mais calibroso, tá? Por quê? Porque a veia ela é menor, como eu falei anteriormente, uma pressão menor e não é tão dilatada. Já a artéria, ela tem uma capacidade de dilatação e ela é maior, tá? E mais profunda. Lembra das aulas de anatomia, né? As veias são mais profundas. O catéter venoso central, ele é o CVC, né? Catéter vascular central, ele é o mais utilizado. Por quê? Ele pega veias centrais, que eu falei com vocês, né? São veias as mais calibrosas do nosso sistema circulatório, e elas são acesso central porque ela tem conexão aí ao coração. São jugulares internas, né? Jugular tá aqui, ó, nessa região. As femorais, região da perna, da coxa, parte interna. A subclávia, aqui tá pegando uma subclávia, ó. E ele é o mais usado para longa permanência. Por quê? Primeiro, ele tem uma duração maior, o paciente pode permanecer um tempo maior com ele, e ele tem um curativo próprio, a troca, né, de curativo também é feita de maneira estéril, então a gente consegue manter esse suporte por mais tempo. O outro é o catéter de artéria pulmonar, né, que é o Swan-Gas. Vocês vão ver que o Swan-Gas é algo muito comum e faz parte de vocês na rotina, tá? No CTI é o que mais está presente, tá? Ele é usado pela introdução na subclávia, né? Ou jugular, aqui na imagem ele está entrando pelo jugular, tá? E atravessa as válvulas tricúspide, a válvula pulmonar e chega na artéria pulmonar. E aí ele avalia a condição hemodinâmica do paciente, tá? E ele permanece em média 3 dias. Então, normalmente quando o paciente está no estado mais crítico. Então, ele é bem usado para a questão da avaliação da hemodinâmica do paciente, tá? E aí quem faz esse procedimento é o médico, normalmente, tá? Acompanhado, dando suporte a gente. Então, é um procedimento bem complexo, né? Não é um catéter tão tranquilo. E não é tão simples de ser inserido, tá? Mas a monitorização nós realizamos, então a gente precisa conhecer como que ele funciona. Outro catéter é o catéter central, né, de inserção periférica, que é o PIC, né? Vocês vão ver que o PIC é famoso. E ele vai fazer o quê? Ele é inserido na veia cefálica, ou basílica, ou braquial, no braço mesmo. E atinge a veia cava superior, tá? Então, ele entra aqui, ó, e vai parar aqui. Aí chega na veia cava superior. Então, ó, aqui o paciente com ele. Então, ele tem todo um curativo, né? Esse curativo também é trocado com uma frequência de 72 horas. Em alguns casos, ele pode ser trocado a cada 24 horas, como eu disse, dependendo da comissão de infecção hospitalar. Porque, Ana, pode acontecer ser de 24 em 24. Quando está com um número de infecção grande no setor, né, está precisando avaliar o que está acontecendo, pode ser necessário fazer essa troca maior. E também descolamento, se o paciente está com muita sudorese, se o paciente teve um descolamento, pele muito oleosa, também é preciso para evitar a infecção, então pode ficar sem curativo. O catéter umbilical, esse já é utilizado mais em crianças, né, faz inserção na veia ou na artéria umbilical, e ele tem taxa de infecção semelhante, tanto na veia quanto na artéria umbilical. Mas ele é muito usado aí em crianças recém-nascidas que precisam permanecer na UTI, tá? Na UTI neonatal para fazer alguns procedimentos. Mas não tem risco de infecção? Tem, né? Como todos os outros têm. A taxa de infecção ela é próxima, tanto da artéria quanto da veia, não tem uma distinção, pega a veia, pega a artéria, não tem essa distinção. O que muda, né, o tipo de sangue e a avaliação hemodinâmica, que você consegue fazer na artéria, tá? Então, ela é feita a inserção aqui no umbigo. E a fixação, mesma coisa, tá? Ela é boa pela questão do tamanho
da veia e da artéria umbilical, né? Elas são maiores, mas a gente tem que estar atento, né? A criança recém-nascida também, a punção para ela é um pouco mais complexa em questão de calibre de vasos, tá? Por isso que faço esse cateterismo. Também é um procedimento que só o enfermeiro com ensino superior vai fazer e a gente faz a monitorização, né? A gente acompanha essa criança. O CVC, né, totalmente implantado, que é o acesso central, venoso central, como que ele funciona, né? Ele é uma cirurgia, aí é um procedimento dentro do bloco cirúrgico, né? Então é implantado o tunelizado abaixo da pele, ele é igual um diafragma do estetoscópio. Lembra onde a gente faz a ausculta do estetoscópio, aquele diafragma? Ele é igualzinho. Tá? E tem uma bolsa subcutânea, né, que é o porte. O porte é essa parte superior aqui, onde vai receber as picadas. Uma membrana autosselante, tá? Então, por isso que a gente pode fazer várias vezes, várias funções nele. Então, ela é autosselante. Você faz o furo, administra, por exemplo, uma medicação ou algo necessário, retira e ela fecha. Então, normalmente ele é usado por agulha, né, inserida através da pele. Ele é implantado, na maioria das vezes, na veia jugular ou subclávia e é retirado também para um procedimento cirúrgico, tá? Então, o implante porte, ele fica, né, normalmente é próximo aqui da subclávia e fica na veia jugular ou na subclávia e ele fica por um tempo indeterminado e pode ser removido cirurgicamente após o seu uso. Ana, tem uma validade? Olha, vou ser sincera com vocês. Tudo tem uma validade, né? O bom dele é que ele pode durar um bom tempo, até meses. A desvantagem é que precisa ter o cuidado para não perder, né? Então, assim, ter a técnica de asepsia, fazer a higiene correta, não perder aquilo, demanda um cuidado de higiene. O paciente vai para casa, na maioria das vezes com esse, né, o porte, e aí a gente precisa ter esse cuidado, tá? Explicar ao paciente como que deve cuidar dele, né? Não requer nenhum curativo, a pessoa não tem que fazer curativos, que ele fica realmente dentro da pele. Vocês vão ver paciente, às vezes, em quimioterapia por um longo tempo, é usado. Então, o paciente ele precisa ter um cuidado maior, né? E nós também na questão de manuseio, porque apesar dele ter, né, essa borracha, essa membrana, a gente fala membrana, ela é autosselante, a gente precisa lembrar que ela tem um tempo de vida, né? Eu não posso fazer a técnica errada e furar ela 20 vezes. Ah, não, ela tem um tempo de vida, mas está implantado, eu vou ficar furando. Não, se você fizer a função e não for adequada, né, você tem um problema, né? Então ela tem um número de vida útil, então a gente precisa estar atento a isso também. Porque a gente tem algumas complicações, né? A gente vai falar delas. Outra questão é a flebotomia. O que é isso? Ela é muito usada principalmente em paciente de hemodiálise. O que ela é? É o procedimento cirúrgico, né, de catéter vascular em veias periféricas para inserção de catéteres centrais, tá? Normalmente ele é realizado quando você não tem possibilidade de acesso central em um procedimento cirúrgico. Você tenta, não consegue, tá? É uma opção de curta duração, a gente usa aí de 4 a 5 dias e tem alto risco de complicações infecciosas, porque é um procedimento cirúrgico, né? Se faz um corte na pele do paciente para fazer esse acesso, tá? Fazer a flebotomia. Então, ela é uma implantação de catéter vascular mesmo, mas é através desse procedimento cirúrgico. Por quê? Porque você não tem um acesso, tá? Então, quando você não tem um acesso e a chance desse paciente se complicar é grande, você precisa administrar uma medicação ou alguma coisa e não consegue, então você faz esse procedimento. Ana, mas e aí? Eu faço o procedimento e ele fica 4, 5 dias. Vale a pena? Sim, tá? É um procedimento que entre a sua vida, a vida do seu paciente e o tempo de permanência vale a pena. Mas a gente tem que estar atento a isso. Porque se você não estiver atento, o que vai acontecer? Tem o risco de complicação, né? O alto risco de infecção, porque ele não é um procedimento realizado planejado, né? Ele é em urgência, uma situação grave que você precisa desse acesso, tá? Então você tem um quadro já bem complexo do paciente, então precisa realmente estar atento a isso para evitar as infecções.
E quando a gente fala em complicações, o que a gente tem, né? A gente tem a celulite periorifício, né, próximo ao orifício, tromboflebite séptica, né, ela é uma complicação que tem uma infecção, sepsemia, endocardite, osteomielite, endoftalmite, artrite e flebite. Então, você tem várias inflamações, né? E aí? O que são essas inflamações? A gente vai falar delas. E o que a gente tem que tomar cuidado? Uma inflamação, uma infecção. E ela pode virar uma sepsemia, que é uma infecção generalizada. Por isso que a gente fala que esses acessos, eles precisam ter cuidado, né? A gente fala, mas é algo corriqueiro, a gente sempre está fazendo. Sim, mas a gente precisa ter muito cuidado para evitar esses problemas. O que vai ser uma flebite? Né? A flebite é um processo inflamatório de camada íntima da veia. Então, ela é causada por uma irritação. Pode ser mecânica, né? O próprio gel, com a pessoa ter alergia a ele, ou a butterfly, né? Que é a borboletinha com agulha. Então, tem uma irritação mecânica no local. Irritação química, por causa da administração do medicamento, administração de quimioterapia, muito comum. E infecções bacterianas, que pode ser pelo manuseio, né, da técnica incorreta, né, não fazer asepsia da pele, usar luvas de maneira inadequada, porque a gente faz a punção, né, periférica com luva de procedimento. Você não utiliza luva estéril, né, luva cirúrgica. A luva, ela é a luva de procedimento, então a gente precisa estar atento a isso, né, e a técnica correta, não sair esbarrando, fazer higiene correta, fazer higienização com álcool, enfim. Tá? Então, a gente pode ter essa complicação, que vai ser essa irritação mesmo da veia. E o que é inflamação? Quando a gente fala em inflamação, a gente tem que estar atento a alguns sinais. Eu adoro esse desenho que ele mostra que o primeiro é o quê? Calor. É um local quente, rubor, vermelhinho. Então, você põe a mão, ó, tá vermelhinho e quente. Tumor, né? Que é o quê? É o crescimento, o edema, o inchaço. Dor, né? Ele tem muita dor. E a função alterada, ele não consegue ter a função dele permanente, tá? A função daquele local tá perdida, tá? Esses são os sinais logísticos de inflamação. Então, aqui, ó, uma flebite superficial. Você ainda não tem uma complicação tão grande. Aqui já é um catéter central, vários thruways, né? E a gente teve a flebite aqui, ó. Tá vendo como é que já mudou o acesso? Não é nesse acesso, tá? No acesso central não, é aqui, ó. Tá vendo como que ele já tá vermelho? Você consegue até ver o caminho da veia, por causa da inflamação, e a abertura mesmo de ferida, né? Ela pode ir complicando e ter uma abertura aí de ferida. A flebite, a gente classifica ela, né, em grau 1, grau 2 e grau 3. Qual a diferença? A 1 é que você tem um dor local, a vermelhidão, presença de edema, sem endurecimento, tá? Então, ela é esse momento aqui, ó. Ela é superficial, tá? Ela pode não evoluir. Ela pode ter dor local, eritrema, né? A vermelhidão, edema e formação de endurecimento no local. Quando você palpa, a pele ela já não tá mais molinha, ela já tá um pouquinho rígida. E a outra, que é o grau 3, quando você já tem, né, a dor, a vermelhidão, o edema, o endurecimento e o cordão fibroso palpável. Você consegue palpar a veia. Você palpa, na hora que você faz a palpação, você sente aquela veia endurecida, tá? Já é o grau 4, o grau 3, desculpa, mais grave. E quais são os pacientes que vão ter mais risco de desenvolver uma flebite? As crianças abaixo de 1 ano, os idosos, né, a partir de 60 anos, as mulheres, pessoas que tiveram a perda da integridade física devido a uma psoríase ou queimaduras, então se a pessoa não está com a integridade da pele adequada, granulocitopenia, né, quimioterapia e imunossupressores, pessoas que fazem uso de quimio e de imunossupressores, foco infeccioso à distância, se a pessoa já tem alguma infecção, isso propicia, gravidade da doença de base. Qual a doença de base? O paciente tem químio, tem uma chance. É um paciente diabético, também tem uma chance. É um paciente de hemodiálise, tudo isso interfere. O tempo de hospitalização,
Quanto maior o tempo dentro do hospital, maior a possibilidade. Contato com cepas transportadas pela mão da equipe, que eu falei, a higiene do local, a higiene da pele do paciente e da mão do enfermeiro. A gente precisa ter a higiene das mãos realizada com excelência, tá? Ela não é algo, vou fazer porque precisa. Ela é algo que tem que ser feito com muito esmero. Brilhante. Por quê? Porque ela é uma fonte de complicação e a umidade do local, tá? É um acesso na femoral. O paciente está urinando muito e está vazando. É uma fonte aí de contaminação. Então, a gente tem que estar atento a isso. Outra questão é relacionada ao catéter, né? Não só a técnica tem que ser correta, mas o catéter, né? O tempo de permanência do catéter. Por isso que a gente não permanece com o catéter ad eterno, né? Ele tem um tempo. A gente faz outras funções, você vai trocando por um tempo, a cada período. Por quê? Por causa do tempo dele. Quanto maior o tempo, maior o risco de um desenvolvimento de uma flebite. A habilidade do profissional da saúde ao realizar uma punção. Como assim, Ana? Como é que o paciente vai realizar, o profissional vai realizar essa punção? A técnica mesmo de punção no paciente. Então, a gente precisa que o enfermeiro ele saiba fazer, né? Então, a gente no início, não sabe. Às vezes, a gente não faz essa punção de primeira, às vezes, a gente vai futuca, né? Eu brinco que a gente entra e fica, às vezes, procurando, né? Que não é o ideal. O ideal é você já entrar e o sangue voltar. E isso vai ser com a habilidade de vocês. Com o tempo, vocês vão sentir, né? Vocês vão fazer palpação, sentir, falar, nossa, essa veia tá tranquila, dá para entrar. A localização da veia, né? Quanto mais próximo à axila, à região perianal, maior a chance de infecção ou de alguma lesão próxima, né? Também. O cuidado com o catéter, a gente sabe que ele é estéril, mas como que foi manuseado, como que foi inserido, como que a gente utilizou, se a embalagem do catéter estava ou não rompida, essa embalagem estava íntegra. Quando a gente pegou, não, estava rompido, né? Então é um risco já. Então ele rompeu, a gente não usa. E o número de lúmens, né? Quantos lúmens tem? Ó? Esse aqui ele tem via proximal, o transmissor, via para administração de medicamento, via distal, via extra para medicação e a via do balão. Então a gente tem tudo isso aqui, ó, de via. Né? Então você tem uma porta de entrada bem grande, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possíveis vias. Tá? Então é um grande número de vias de entrada. E os fatores de risco, como eu falei, né? As mãos dos profissionais é a principal. Contaminação da conexão, principalmente o equipo, ele também é trocado periodicamente, de acordo com a indicação, normalmente 24 horas. O fluido contaminado, se você está administrando uma droga, né, uma medicação que já veio contaminada. A disseminação, né, hematogênica, a própria questão do sangue, se está com uma infecção ou não. Contaminação mecânica durante a inserção do catéter e a microbiota da pele do paciente que migra e causa essa irritação. Então, são fatores que a gente às vezes não consegue limitar, né? Como é que eu vou controlar a microbiota do paciente? Você não vai controlar. A gente faz a limpeza e espera que durante essa limpeza ela seja adequada. Outra questão importante que a gente tem que estar sempre atento é a própria microbiota do paciente, que eu falei, né? E a questão da contaminação por contato. Quem está manuseando, normalmente, são os profissionais. A gente tem que estar atento a isso, porque às vezes o paciente arranca ou põe a mão. A gente pede para aquilo ali não ser manuseado, né? Por causa do risco de contaminação e a questão mecânica e a técnica correta. E aí entra, né, a questão da higienização das mãos. Eu já falei dela anteriormente em outras aulas e vou falar dela de novo. Primeira coisa, água e sabão, né? Não tem o que fazer. E após a punção venosa. Então, a gente vai fazer antes e depois dessa higienização, tá? Sempre. Mas eu vou pôr luva, não posso só passar álcool? Não. A gente faz a higienização. Palma,
dorso, então a gente lava as palmas, a gente lava o dorso entre os dedos, o polegar, as articulações, unhas e o punho, sempre, tá? Esse procedimento é rápido. Ah, Ana, mas demora. Não, não demora, é rápido e vale uma economia de uma flebite, por exemplo. Depois você vai fazer o quê? Calçar as luvas de procedimento. Lembrando de não ficar tocando em outras coisas. Não, de calçar, lavou, secou a mão, tá? O uso de luvas, ela não vai fazer o quê? Dispensar a higiene da mão com água e sabão. Não dispensa. Ana, mas você tá corrido no setor, eu preciso realmente fazer? Precisa. Não substitui, tá, gente? Não tenta substituir. Não, mas não vai acontecer nada. Vai, tá? E é um paciente, uma vida, né, que tá ali, uma complicação que pode virar uma septicemia. Como a gente já falou da septicemia, é grave, tá? Então, não cai nessa besteira de, eu vou calçar a luva e tá tudo certo. Não, por quê? A luva é porosa. Ela tem muitos poros. Por isso que a gente precisa de higienizar as mãos antes e depois. A gente faz a escolha do sítio. O que é isso? Esse é o momento que entra a aula de anatomia, né? Não sei se vocês lembram da aula de anatomia. Espero que sim. Vou até aumentar essa figura, para a gente ver bem direitinho. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai escolher a veia. Tá? Ana, eu posso escolher antes, higienizar minhas mãos e fazer a escolha antes? Pode. Tá? Mas normalmente a gente vai fazer já calçado de luva. Por quê? Para a questão de fazer a higiene do local também. Então a gente vai considerar o calibre, né? Eu preciso de uma veia calibrosa ou não? Qual o local dessa veia? Onde ela tá? É um acesso tranquilo? O paciente consegue ter mobilidade do braço? Ele vai ficar tranquilo? Como que é isso? O tipo e a duração do tratamento intravenoso. Ana, por que isso é importante? Porque eu preciso saber quanto tempo que ele vai ficar com esse acesso, tá? É uma coisa rápida? É um medicamento demorado? Como que vai ser? E aí a gente inicia a punção sempre da extremidade distal para proximal, sempre das mãos para a axila. Por quê? Porque são as veias de menor calibre para onde maior. E aí vai depender da necessidade. Se eu preciso de algo que não é tão calibroso, eu posso funcionar aqui na mão, né? Não, preciso de algo mais calibroso. Aí eu vou para uma veia basílica ou para uma veia cefálica, tá? As mais apropriadas são a do dorso da mão, tá? Então a gente normalmente escolhe a do dorso da mão. Se não for algo que vai ser por tempo muito prolongado. A cefálica, que é essa aqui, ó, tá? E a basílica e as veias medianas, tá? Então vai depender da necessidade. E aí a gente faz a palpação e escolhe, tá? E faz a punção. Aqui, né, aquela imagem que eu aumentei maior, que a gente tem a veia cefálica, a veia basílica, ela tá mais aí na parte interna aqui do braço, ó. Cadê meu braço? Aqui, nessa parte mais interna. A cefálica tá aqui. A cefálica acessória. A intermediária do cotovelo, a veia basílica, eu gosto dela porque ela é bem fácil, veia intermediária do antebraço e a veia cefálica. E ainda tem a do dorso da mão, tá? Ana, eu posso escolher qualquer uma? Como eu disse, vai depender para a finalidade. Qual a finalidade? Qual o tempo, tá? A gente tenta deixar a da mão mais acessível, né? A gente faz ele, só que aí vai depender do tempo que esse paciente vai ficar. Se o paciente permanecer muito tempo, a gente vai fazer troca. E a gente troca de membro. Pega no direito, depois pega no esquerdo, depois pega no direito, pega no esquerdo. Se o paciente não pode, né, uma paciente, por exemplo, pós-mastectomia total, esvaziamento dos linfonodos, e aí ela tem aquele braço comprometido, a questão da linfa, né? São pacientes pós-cirurgia de câncer de mama, que fez esvaziamento de linfonodos na região da axila, o braço que ela teve a retirada fica comprometido. E aí a gente só tem um braço para fazer essas tentativas e os membros inferiores. Mas lembre-se que a gente pensa sempre no braço. Mas chegou no momento que o paciente ainda está internado, já foi utilizado todas as vias,
a gente tem os membros inferiores para fazer o acesso também, tá? Não é proibido, é menos usual, aliás, é mais usual no CTI, menos usual na rotina clínica, tá? Mas ele é uma via possível para fazer administração. E a gente vai precisar de ter alguns cuidados básicos durante a inserção do acesso vascular periférico. Primeiro, as vezes mais próximas das articulações, elas precisam ser evitadas. Por quê? Porque você vai mobilizar o braço. Então, lembra que eu falei que eu gosto muito da basílica? Eu gosto da minha, tá? Porque é fácil. Se alguém for falar, não vai precisar de puncionar. Eu sempre falo, pode ser aqui, porque ela é fácil. Minha é bem visível. Mas ela não é ideal, porque ela está próxima à articulação. Então, eu não vou poder dobrar o meu braço. Meu braço vai ficar imóvel, tá? Isso é ruim. Principalmente se o paciente for ficar muito tempo. Ele precisa ficar com o braço muito esticado muito tempo. Mas a gente hoje usa o gel é dobrável. Mas quanto mais o paciente mover, né, maior a chance de quê? Flebite por atrito, né? A flebite mecânica. Porque é um cano, né? É um silicone dentro do corpo. É um corpo estranho. Então, mesmo que a gente usa o gel, que ele é possível dobrar, isso foi um avanço. Eu lembro que no passado, quando não tinha, eu lembro de ser funcionada no bloco com a Butterfly, bloco cirúrgico. E era algo assim, que o advento do gel foi perfeito, né? Então, a gente tem um avanço, mas esse avanço, ele tem também que ser usado com cuidados. Como eu disse, ele pode causar uma lesão mecânica. Também deve ser evitado, né, membros inferiores em adultos, devido a aumentar o risco de flebite e trombose. Tá? Então, o que eu falei para vocês anteriormente, pode usar? Deve. Quando? Quando você já usou todas as alternativas, você esgotou o seu campo de alternativa. Mas se você estiver indo no membro superior, melhor, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Preferência, né, do membro não dominante, ou seja, se o paciente usa o braço direito, a gente prefere o esquerdo. Mas a gente tem que fazer a rotabilidade aí se for ficar por muito tempo, tá? Por causa do risco de contaminação. E realizar a técnica adequada de punção, para quê? Para evitar, né, a contaminação da pele e dos dispositivos. Vocês vão ver que a gente tem um limitador de dispositivo, né? No SUS, no plano, enfim, todos. Hoje a gente passa por esse limitador. Por quê? Né? São materiais caros e o hospital e o próprio plano de saúde, seja o SUS ou o particular, ele visa evitar isso. Então, a gente não fica perfurando o paciente na procura o tempo todo. Se a gente tentou uma vez, duas, não conseguiu, a gente pede um outro colega que tenha mais experiência para tentar fazer esse acesso para a gente, tá? Então, tem que estar atento a isso também. E na inserção, a gente faz o uso do torniquete, né, ou carrote. A gente pode usar ele, né, borrachinha, ou esses de velcro, que já são mais modernos e melhores. Então, eles são fonte de infecção cruzada, tá? E eles precisam ser limpos com álcool em gel. Vocês vão ver que eles normalmente não são de tecidos. Eles são de materiais elásticos e impermeáveis, para a gente poder fazer o quê? Higienização com álcool. Antes e após cada procedimento. E caso, né, o paciente esteja em precauções de contato, ele deve ser usado somente naquele paciente, mesmo com a higienização do álcool. Então, se o paciente tiver com alguma doença que está sendo usado precauções de contato, a gente tem que isolar um só para ele, tá? Por causa desse risco de contaminação cruzada, que é um outro risco para levar para os pacientes. Preparo da pele, se tiver com sujidade visível, a gente usa água e sabão. Se não, a gente vai fazer o quê? Álcool 70 no sentido do retorno venoso. Então, para cima, tá? Por quê? Isso estimula a corrente sanguínea, você consegue visualizar melhor. Importante lembrar de não mais palpar o local da punção após a antisepsia, né? Depois que você fez a higienização com álcool, você não vai palpar mais. Então, a gente palpa antes e faz a asepsia. Tem gente que fala assim, nossa, perdi, vai lá, põe uma mãozão, mesmo de luva, já era, né? Se necessário, pode fazer tricotomia,
tá? Que é aparar os pelos com a tesoura. A utilização de lã não é recomendada, porque ela causa microlesões na pele e aumenta o risco de infecção. Não é recomendado, mas dependendo do caso, a gente precisa fazer, tá? Mas evita, tá? Usa a tesoura para fazer a tricotomia. Troca do acesso à linha venosa deve ser datado sempre, tá? Tanto a linha venosa, né, que é a condução, quanto o acesso, assim como toda a linha, todo o conjunto de punção. A gente precisa datar e assinar. Então, a gente ou usa, alguns hospitais já usam etiqueta própria, ou escreve em cima da identificação, né? Faz a fixação da punção e prega uma fita com a identificação por cima, tá? Colocando a data e o nome do profissional. Lembrando, quando a gente fala assinatura, eu tenho uma assinatura linda. Não, né? Precisa ser algo legível, que todos saibam quem é que fez aquilo. Então, hoje também já não é usado mais aquela assinatura, sua assinatura. Você tem que escrever seu nome legível. E aí, a gente tem a frequência de troca. Então, eu coloquei para vocês, né, a troca de equipo e catéteres há quanto tempo, né? Quando é venoso central, né, a PVC, ela é a cada 72 horas. A pressão a PIA, né, a pressão intraarterial, ela é a cada 72 horas. Mas com o sistema fechado, usar o equipo durante toda a permanência da mesma. Se for sistema fechado, você não precisa fazer a troca. Sistema aberto a cada 72 horas. Soroterapia, 72 horas. Infusão de medicamentos, 72 horas. A nutrição parenteral, a cada 24 horas. Lipídios e nutrição enteral, cada 24 horas. A quimio troca tudo, o equipo todo, a cada infusão. Tá? Ele não é usar reutilizado. Sangue e hemoderivados também, troca o equipo a cada infusão, tá? Na infusão de plaquetas até 7 unidades, usa o equipo para todas as unidades prescritas no momento. Só plaquetas que o senhor reutiliza, as demais componentes do sangue não. Intermediário e torneirinhas, né? A torneirinha aqui é o two-way. Ele é trocado a cada 72 horas. A PIC não tem tempo máximo, tá? A gente vai ter que avaliar se tem ou não alguns sinais. Catéter periférico arterial a cada 5 dias. E catéter venoso central na presença, né, de sinais flogísticos, ou seja, ele é indeterminado, desde que você não esteja nenhum rubor, nada vermelhidão, nem febre no local. O venoso é quando houver sinais flogísticos ou presença de pulso, mas o venoso periférico, a gente vê que hoje ele é trocado a cada 72 horas também, por causa do risco, tá? Central, a cada 7 dias. O central de hemodiálise, sem recomendações quando a frequência de troca. O acesso central para hemodiálise, ele permanece enquanto o paciente tiver e suportar, não tiver nenhum sinal de infecção, e aí permanece por um bom tempo. E o catéter umbilical, idem, né, enquanto não tiver sinais flogísticos. Eu preciso saber então essa duração? Precisa. Por quê? Porque esse tempo de troca, né, aqui é uma frequência bem usual, é o tempo que a gente leva para a gente não ter contaminação, reduzir. Depois que a gente faz isso, conhecendo isso, né, a gente tem que ter cuidado quando vai fazer punção para remover os dispositivos intravasculares assim que ele não é mais usual. Porque, como a gente viu aqui, ele tem um tempo. Mas se o paciente não vai precisar, por exemplo, ficar com catéter periférico arterial por 5 dias, precisa ficar 3, a gente faz a remoção. Tá? Se o paciente apresentou melhor e não precisa mais, a gente faz a retirada. Por quê? Porque é para evitar uma complicação futura. Mas tem chance de complicações assim? Sim. E o nosso objetivo aqui é reduzir essas complicações. Monitorar o sítio de inserção, né, do catéter a cada plantão. Cada plantão significa cada 12 horas, tá? Cada pessoa que assume o plantão precisa fazer avaliação da inserção dos catéteres. Ver se não tem nenhum sinal flogístico, ver se está tudo ok, porque qualquer alteração a gente precisa fazer a remoção e a inserção em outro local. Além disso, fazer o curativo diário,
a gente faz a higiene com cloroxidina alcoólica 0,5%, no catéter venoso central, e para o periférico apenas o álcool 70. A gente precisa fazer essa troca, né, da fixação e esse curativo local para quê? Para poder avaliar. Ana, então só uma vez a cada dia? Não. A gente faz a troca do curativo sempre que ele está úmido, sujo ou solto. Então, principalmente em dias quentes, o paciente com muita sudorese, ele precisa de uma troca maior, tá? E na troca a gente faz a inspeção do local, para ver se não tem nenhum sinal de infecção. É bem olhômetro mesmo, né? A gente olha e vê que tem a presença. A gente, quando vai fazer a administração de qualquer medicação, a gente tem que estar bem atento, porque a gente não furar o frasco de solução parenteral com a agulha, porque qualquer coisa que é injetado aí, ela é uma fonte de contaminação. Então, se eu injeto o frasco, faço um furo, ele é uma fonte ali com contato com o ar, que pode gerar uma infecção. Ampolas de uso único devem ser descartadas depois de abertas, tá? Porque elas não possuem conservantes. É outra questão. Ah, Ana, mas eu usei, sobrou um pouquinho, não pode. Se ela é uso único, administrou o que sobrou, joga fora. Realizar a desinfecção do frasco, ampola, sempre com álcool 70 antes de abrir. Vai preparar os medicamentos? Tomar o maior cuidado, porque você pode contaminar o que vai ser injetado no paciente, e é uma fonte de contaminação. A gente prepara a medicação injetável imediatamente antes do uso. Ela não é uma medicação que você prepara e deixa ela algum tempo para fazer a administração. Então, é endovenoso, né, intravenoso, prepare e administra. A gente precisa olhar a temperatura, horário e dose, se estão corretos. Fazer o checklist da medicação. Toda solução deve ser inspecionada antes de administrar, observando se ela está turva, se ela tem alteração de cor, se ela tem alguma modificação no aspecto habitual. Ana, como que você vê tudo isso? Com a prática, tá? Questão da turvez, né? Se está turva, alteração de cor, isso vai ser com a prática. Cada solução tem uma consistência e a gente vai conseguir, com a prática, né? Reconhecer. Além disso, avaliar a questão do prazo de validade. Está lendo o prazo de validade? Tá? Isso também é importante. A farmácia confere? Confere. Tá? Nada vem para o setor sem ser conferido, mas a gente tem a obrigação de reconferir, para ver se não passou nada. E a gente nunca, tá? Jamais, vocês vão utilizar a mesma seringa entre paciente, mesmo trocando agulhas. Nunca pode fazer isso. Tá? E a que aspira a medicação também a gente não usa ela no paciente, tá? Então evitem e nunca vão fazer isso. Realizar a desinfecção com gás estereal, tá? Dos injetores, os three-ways, a gente precisa, e usando uma gase própria para abrir a conexão, tá? A gente evita ficar abrindo com a nossa mão. O número de conexões deve ser o menor possível para administração de medicação, ou enfim. Quanto menos conexões a gente tiver para acesso à veia, melhor. Porque isso reduz a manipulação do sistema e reduz as portas de entrada de infecção. Caso aconteça a saída da parte do catéter, este não deve ser mais reposicionado. Ana, como assim? Calma. Puncionou o paciente e vai repulsionar. A gente nunca, o paciente, você foi administrar, estava um pouquinho solto, ele voltou um pouquinho, né? Ele começou a sair. Você não volta ele para dentro, não, tá? Você mantém, você termina de retirar e faz uma nova punção. A gente nunca reposiciona um catéter, porque oferece um risco de infecção. Porque tem concorrente sanguínea, né? Tem contato com sangue. E o sangue ele é uma excelente fonte para micro-organismos crescerem ali, tá? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Ana, mas se eu empurrar e não é nada? Não pode. Porque se acontecer, pode ser por isso. Então, para evitar, a gente não reposiciona. Na enfermagem, a gente tem muito disso, né? E a gente está falando aqui de pacientes que estão no CTI. E eles são pacientes críticos. Uma flebite, né, é simples para a gente pensar num paciente saudável que caiu de bicicleta e quebrou o braço, precisou ficar internado porque precisou fazer uma cirurgia para pôr o pino. Não, às vezes é um jovem saudável, sem nenhuma complicação. Já o paciente CTI,
ele já está num quadro grave. Ele precisa de uma monitorização constante, né? Esse paciente não é um paciente simples que está ali porque ele está passando por algo eletivo ou alguma coisa rotineira, né? Ele é um paciente que está com uma estabilidade hemodinâmica muito alterada. Ele tem muitas complicações. Então, qualquer coisa que a gente fizer um pouquinho fora é um risco. Outra coisa, né? Em caso de refluxo de sangue para o equipo, a gente tem que lavar esse equipo imediatamente. Por quê? Porque pode ocorrer o sangue ficar e ele aderir, tá? E aí a gente precisa fazer a troca do equipo. Muito comum o refluxo de sangue, a gente vê muito essa presença de sangue aderido no equipo. E aí é um problema, tá? Principalmente se o equipo está salinizado, que é aquela punção, você não tem nenhuma administração de medicamento naquele momento. Então, retira, né, o equipo, porque a gente precisa fazer a troca a cada 24 horas. E aí, você só mantém o acesso para medicação. Voltou sangue, precisa fazer a troca do equipo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Porque o sangue é uma fonte de contaminação e proliferação de micro-organismos. Ana, você está dizendo que o sangue é contaminado? Não, estou dizendo que o sangue propicia a proliferação de micro-organismos. Ele tem nutrientes para isso, tá? Então, se uma bactéria cai ali, ela se dissemina muito rápido. Ela se multiplica muito rápido. E isso é uma fonte de infecção. Trocar o acesso venoso, né, nos sinais logísticos, como eu disse. O que são os sinais logísticos? A hiperemia, o calor, a dor, o edema, ou a presença de pus, que são as secreções purulentas, ou febre, tá? Sem um foco definido. Ah, tô com febre, não sabe o que aconteceu, precisa. Realizar a cultura, né, na ponta do catéter de acesso central, somente se a coleta for simultânea para a hemocultura. E aí faz a avaliação para ver se tem ou não contaminação do catéter. E os pacientes, né, críticos com catéter de venoso central, como que a gente vai manusear eles? Aqui eu falo que é os pacientes que já são muito críticos, né? Por quê? Porque eles têm dependência total, um paciente que depende, necessidades humanas básicas afetadas, não consegue se alimentar, não consegue mexer, ele precisa de um cuidado individual, ele não consegue ter o cuidado coletivo, centrado em si mesmo, é aquele paciente que pode complicar a qualquer momento, esse é o paciente crítico. Há um apego ao presente, você tem que estar atento o tempo todo, porque os 20 minutos da frente você não sabe o que vai acontecer. Preocupação primária é o corpo desse paciente, como é que ele está se recuperando, e seguranças físicas, né? Ele tem falhas mecânicas e falhas humanas. Ele já não consegue mais se cuidar, né? São os pacientes bem críticos. E aí, o que é a necessidade, né? Que a gente fala tanto. O paciente ele tem necessidades básicas. Quais são essas? Né? É a física, a psíquica, a espiritual, a psicobiológica, a psicossocial e a psicoespiritual. Tá? Então, a gente tem necessidades humanas básicas, quando a gente fala delas, em tudo. Né? O paciente não é apenas o paciente, a doença como o corpo de alguém. É o corpo de alguém como doença. Então, a gente tem que ter um olhar humanizado. Ali não é a tuberculose, né? Não é o câncer, é o São João. E ele tem todas essas necessidades e a gente precisa estar atento a isso. Então, o paciente crítico, ele é aquele paciente que está na UTI, como eu falei, é o nosso foco. O paciente que está em constante estresse, ele pode não estar ainda na UTI, mas pode ir. O paciente que sofre influência interna e influência externa. Dificuldade de adaptação e manutenção da homeostase e interfere na satisfação das suas necessidades básicas. O paciente crítico pode ser um paciente idoso, né, bem debilitado. Todos esses podem ser pacientes críticos. O nosso foco é o da UTI, tá? E aí, o que pode ocorrer? Ansiedade, né, na internação da UTI, um paciente que vai precisar ir para a UTI após uma cirurgia extensa, como a cirurgia cardíaca. E aí, por que isso gera, né, um paciente? Primeiro, corpo exposto, quando você está na UTI, você não tem
Quando fala UTI, não é algo simples, né, para o paciente. Ele sabe que são muitos aparelhos, ele sabe que é um caso mais grave, ele sabe que ele vai estar, às vezes, inconsciente, né, e ele vai ser manuseado por várias pessoas e vai realizar vários procedimentos. Como é que é isso? Tá? Então, precisa explicar para esse paciente. A não conversa com o paciente gera para ele uma piora do quadro. Autoestima, né, ele não tem, e a gente precisa ter ela porque os profissionais eles fazem os procedimentos na UTI principalmente, sem nenhuma explicação ou orientação para o paciente. Às vezes o paciente está acordado, tá? Às vezes o paciente está consciente, mas não consegue se comunicar. Então a gente chama pelo nome e explica o que vai ser feito antes de fazer, tá? Porque isso também ajuda a melhorar o quadro do paciente. A necessidade de comunicar, a gente sabe que é algo rotineiro, né? A gente precisa conversar. Vocês vão ver que eu converso com vocês durante a aula, né? A gente precisa, isso é normal. Mas você gravou a aula e você conversa? Conversa, eu não pergunto para vocês como é que foi, entendeu, não entendeu. O que mais vocês precisam entender? Eu converso com vocês o tempo todo, não é? Então, isso é uma necessidade que a gente tem. A questão da intubação, né? O paciente ele não consegue conversar. Vocês vão ver que o paciente, quando está entubado, ele perde essa capacidade de conversar. A afasia, né? O efeito de drogas, tudo isso é importante a gente estar atento, tá? Atento a essa necessidade, né, de conversar com o paciente. Mas eu vou fazer um procedimento, ele está inconsciente, eu preciso conversar? Sim, tá? Essa é a questão da humanização. A gente chama o paciente pelo nome, ele não é um número de leito, tá? Isso também é importante na questão da punção. Ana, mas eu vou puncionar o paciente, eu preciso estar atento a isso. Sim, tá, gente? A gente precisa estar bem atento a isso. A questão, né, da passividade, agressividade, indiferença, isso também acaba afetando o paciente como um todo. A terapia intensiva, né, ela tem como definição, como a gente já falou na primeira aula, oferecer cuidados em condições graves que têm potencial, né, para recuperação, que se beneficiam, né, da observação detalhada e tratamento invasivo. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, tá? Por quê? É um paciente já crítico, já é um paciente muito grave. Então, a gente não pode piorar, né? A gente tem que buscar melhoria. E o procedimento invasivo, ele pode, né, agravar ou piorar a condição do paciente quando não feito adequadamente. E aí, eu falei para vocês já dos catéteres, né? O catéter central, ele é um catéter utilizado em grande escala. Ele é implantado, né, via central e permite uma terapia adequada e complexa. Normalmente, né, o acesso central ele vai estar na emergência, na UTI. Nos pacientes com pós-operatório imediato, cirurgias complexas, esses pacientes já vão funcionados para UTI e patologias que requerem medidas terapêuticas prolongadas. Como eu falei, o caso da quimioterapia. Ela é algo que precisa de um cuidado aí bem longo, e aí é importante o quê? Essa função central. Por quê? Pensa se você for fazer ciclos de quimioterapia no paciente com intervalos curtos, né? Não são pacientes aí que vão estar usando químio de 20 a 21 dias, por exemplo, né? Um ciclo mais curto. Pensa funcionar esse paciente toda vez que for fazer esse ciclo, né? Primeiro, o paciente com químio, a gente já sabe que ele não tem acessos tão bons, né? Com o tempo, a passagem do quimioterápico, ela faz a perda do acesso, né? Ela irrita o local, então, tudo isso é importante a gente prever, né? Para quê? Para melhorar a qualidade do paciente, né? Ser funcionado a cada procedimento é muito ruim, então a gente tem que estar atento a isso. E a questão da segurança e a manipulação, né? A gente precisa de segurança para o paciente e segurança também na manipulação. E quando que a gente vai fazer um acesso venoso central, né? A hipovolemia refratária, no caso de hipotensão grave, medida de punção venosa central, hemocomponentes, utilização de drogas vasoativas e acesso periférico difícil. Quando você não consegue
Quando não consegue, gente, não é porque você tentou e não conseguiu, não. Quando eu falo você não consegue, é quando já foi, vários profissionais tentaram e não teve acesso, né? Pacientes com quimioterapia, transplante de medula óssea e nutrição parenteral. Todos esses vão precisar de um acesso venoso central. E onde a gente faz? Veia jugular, pode ser interno ou externo, a veia subclávia e a veia femoral, tá? Esses são os principais locais de acesso. Ah, posso tentar em outro local? Normalmente, não, tá? A gente faz a troca dele o mínimo possível, faz ele em sistema fechado e curativo. Ah, pode ser sistema aberto? Pode, tá? E aí o cuidado precisa ser grande, tá? A gente toca nele o mínimo possível. Porque as mãos são fonte de contaminação e a gente tem que estar atento a isso. Devo fazer duas perguntas. Como assim? Duas perguntas que vocês precisam fazer quando vocês vão mexer com acesso central. Que catéter é esse? Que via devo usar? Primeiro, é um catéter de um lumen. O que é um lumen? Só tem uma entrada. Só uma entrada. Ou duplo lumen, né? 2 entradas. Ou triplo lumen, 3 entradas. Ou 3 vias, tá? Esse é o catéter de Schiller, de curta permanência. Outro catéter de Schiller, duplo lumen. Ele novamente, com 3 lumens, 2 ou 3. O Pencat, né, que é de longa permanência, ó. Como que ele é fixado, né? Ele tem 2 lumens e ele fica sobre a pele, que ele é fixado, ó, com pontinhos, tá? Ele tem um cuff que faz a pressão. O catéter tipo Hickman, tá? Ele já é um catéter venoso central, tunelizado, semi-impermeável, de duplo lumen e longa permanência. Normalmente é usado para paciente com catéter com acesso escasso, a gente não consegue fazer punção. Ele é submetido, né, a tratamento que requer doses repetidas de quimioterápico, antibiótico, nutrição parenteral, hemoderivados e que vão precisar de coleta sanguínea, pressão arterial constante. É esse aqui, ó, o Hickman. Ele entra, né, pela subclávia e chega aqui, ó, bem próximo ao coração. O Swan Gas, né, que eu já falei dele, ou Swan Gas, tá? Muito comum a gente falar Swan Gas. É indicado, né, infarto agudo do miocárdio, com edema agudo de pulmão, casos de choque, parada cardiorrespiratória em insuficiência ventilatória, então o paciente está entubado, grandes queimados, insuficiência respiratória aguda e controle rigoroso de drogas vasoativas. Ele é um catéter de polivinil flexível, então é aquele material bem molinho. Ele tem 3 vias, né, uma distal com orifício, próxima com orifício e a terceira que é um termistor, tá? Existe também catéter de 4 ou 5 vias, tá? A quarta via é utilizada para infusão e a quinta como eletrodo, né, para estimulação cardíaca de marca-passo provisório. Então aqui o Swan Gas, vocês vão ver que ele é muito comum usado para pacientes que têm um marca-passo provisório, né? Ainda não é um paciente que vai precisar de um marca-passo permanente, ou esse paciente pode vir a precisar, mas por enquanto ele ainda está com provisório, tá? E ele faz esse quinta via aí, ele é eletrodo de estimulação. Ele é utilizado, né, na ponta distal, localiza um balão que fica inflado de 0,7 até 1,5 ml de ar, né, e tem a pressão anticapilar pulmonar, tá, que é indiretamente, ela reflete a medida da câmara esquerda do coração. Então, ele faz uma avaliação aí dessa pressão. A gente tem a via proximal do catéter, que ela fica a 30 centímetros da ponta, posicionada no átrio direito, permitindo a obtenção, né, da pressão e da infusão de solução para verificação de débito cardíaco. Ela também pode ser usada para infusão de líquidos e de medicamentos. O que eu tô falando?
né? Quando eles têm vários lumens, alguns lumens têm especificações distintas para que serve, tá? O que pode ser usado e o local que ela está usada, tá? Então, nem sempre, ó, no catéter, você vai utilizar ele somente para administração de medicamento. A gente pensa assim, não, eu tenho um catéter e vai entrar alguma coisa. Não, às vezes eu vou estar fazendo o quê? Uma eletroestimulação, igual eu falei para vocês da questão do paciente, né, com infarto agudo do miocárdio, que precisa às vezes de uma marca-passo. Então tudo isso é feito através dessas vias. Cada via vai ter uma função, tá? Através da via do termistor. O que é isso? Ele é um sensor de temperatura, tá? E ele também faz o cálculo de débito cardíaco. Então, esse catéter não é um catéter rotineiro que você vai colocar no setor aberto, que o paciente não precisa de uma via, assim, né? Você precisa de um paciente mais complexo. O SONGAS é um paciente mais complexo. Ele é usado mais aí, então, aonde? Dentro do bloco cirúrgico ou dentro da UTI. Porque ele tem várias vias e ele precisa de sensores específicos, né? E por isso utilizar algo específico. O catéter da artéria pulmonar, também conhecido, né, como SONGAS, ele permite a medida do índice cardíaco pelo método de termodiluição e medidas diretas de pressões do átrio direito, ventrículo direito, através da artéria pulmonar, além da resistência vascular sistêmica, de uma importância para casos de choque séptico. Então, ele é um dispositivo que vai avaliar N fatores hemodinâmicos desse paciente, né? Então, através de um catéter que vai fazer a administração de medicamento, você consegue várias coletas de importâncias, né? Informações importantes. O carro de emergência, né? O carro de parada e o desfibrilador devem estar facilmente disponíveis para eventual parada cardíaca ou arritmia grave, porque esse catéter está dentro do coração. Ele é inserido, né, através de uma dissecção da veia basílica, punção da veia subclave, veia jugular interna ou da veia femoral. Então, ele também tem tamanhos distintos, ele não é tão pequenininho, né, ele vai ter variação aí do comprimento e o local onde vai ser funcionado. E aqui, ó, o via de entrada do catéter aqui, ó. Então, ele é feito aqui pelo lado esquerdo, ó, aqui entra o catéter. Ele vai passar, né, dentro do meu átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo, sobe para chegar nessa veia pulmonar, tá? Então, ele tem esse percurso aqui. Como que ele é, né? A gente falou que ele tem 4 ou 5 vias, né? Então, ele tem o encaixe do termissor, né, nesse lumen, encaixe do lumen distal, encaixe do lumen proximal, válvula de balão. Então, o que vai acontecer? O lumen distal está aqui. Aqui está o balonete, o termissor, o lumen proximal. Ana, então a inserção desse catéter, ela é totalmente asséptica? Sim. É um mini procedimento? Sim. Tá? Eu vou fazer? Não. Tá? É um procedimento que o médico faz. Tá? A gente não faz esse procedimento. Por quê? Porque ele tem que ser totalmente sério e específico. Ele não pode ser errado, tá? Se você pegar e errar, você perde o catéter, tá? Então, é um procedimento que a gente precisa estar atento a auxiliar, né? Nosso papel é auxiliar e saber cada um desses lumens para administrar o que for necessário. Então, aqui tá ele, já usual, né? O que a gente vê na rotina. Então, tem a veia proximal, o termistor, via de aplicação de medicação, via distal, via extra para medicação e a via do balão. A via do balão é só para fixação, né? A gente sabe que essa via ela vai ser usada só para inflar o balão e depois desinflar o balão, tá? Então, é isso que a gente tem aqui, tá? Esse é o catéter. Ele, de novo, com as suas vias. Olhem que os encaixes são distintos, né? Ó, esse encaixe, esse são diferentes desse. Então, ele tem encaixes diferentes.
Aqui o procedimento, né, como que é feito, você precisa de uma inserção cirúrgica, faz anestesia, né, e a inserção cirúrgica. Então, é uma mini cirurgia, tá? Esse catéter, Ana, achava que a gente ia poder fazer. Não, a gente não vai porque é um procedimento cirúrgico, né? Luva cirúrgica, técnica totalmente aséptica, a gente auxilia. Aqui, ó, como ele sendo todo implantado e a fixação dele. Então, esse é um catéter que quando eu for fazer o curativo, eu tenho que estar extremamente atenta, tá? Por quê? Por causa do risco de infecção, por risco de perder o catéter, perder o paciente, né, por causa de uma infecção. Ana, mas se eu perder o paciente por causa de uma infecção é tão grave assim? A gente sabe que é grave, né? Não é tão simples quanto parece. Porque você perder um paciente quando você tem uma infecção mini, né, vamos pensar, o paciente teve uma flebite, ok, né? Uma flebite numa basílica é um caso, agora aqui ele já está dentro da artéria pulmonar, né? É um quadro um pouco mais grave. Então a gente tem que estar bem atento a isso. Fatores de uso de risco, né? O que pode acontecer com esse fator, esse catéter? O que pode interferir no seu uso? Maior tempo de permanência, quanto maior tempo, maior o risco, tá? Maior manipulação do catéter. O que a gente visa? Que ele não seja tão manipulado. Ana, mas como é que não vai ser tão manipulado? Eu preciso manipular, né? Preciso de uma medicação. Sim, mas a gente precisa tentar fazer somente como prescrito, tá? Não ficar usando ele de forma indiscriminada, por exemplo. Violação da técnica asséptica. Ele não é um catéter que você vai fazer uma administração, eu peguei e fiz administração e pronto. Não, ele tem que ter via ascética. Execução em material inadequado, né, para cobertura do local. Ele é um curativo ascético, tá? Não é um curativo qualquer. Tipo de catéter, né, o número de lumen e a quantidade de material. A gente precisa estar atento também ao tipo de quantidade de lumen. Mas ele não tem quantidade de lumen necessário, ou eu perdi, né, tô tentando fazer a administração, não consigo, o lumen tá entupido, tá? Isso também é um fator de risco, e aí você pode às vezes perder o catéter, e aí perdeu a via, né? E aqui não é uma via simples, né? A gente não tem como pegar outra via, tá? Então o Swan-Gas, ele é um catéter que você tem que estar muito atento a tudo, conhecer toda a técnica de manipulação, porque senão dá errado, né? A gente sabe que é um mini procedimento cirúrgico para poder ter ele. Infusão de líquidos contaminados, né? Novamente, o que eu falei com vocês? Avaliar a turbidez, né? Se está turvo, avaliar a data de validade, na hora de preparar a medicação. Muitas medicações, principalmente as que são de diluir, elas podem vir da farmácia já prontas, tá? Pode vir, mas algumas requerem que a gente dilua. E aí a gente tem que estar atento, né? Para não contaminar. Solução contaminada, né? A solução está contaminada ou a gente contaminar. Mão da equipe, lembrar de lavar as mãos. Aqui não tem conversa, precisa lavar as mãos, senão você pode levar a contaminação. Técnica inadequada de manipulação e antissépticos contaminados, tá? Mas eu fiz a higiene, meu paciente contaminou. Será que não foi antisséptico contaminado? Né? Ou a técnica inadequada? Por que eu bato tanto na questão da técnica inadequada? Quando a gente faz, né, com carinho, com atenção, a gente consegue fazer essa manipulação sem erro. Mas se você fizer isso de maneira inadequada, ferrou, tá? Então a gente tem que estar bem atento a isso, para não perder essa questão do paciente. E aí a gente vai ver o quê? Algumas complicações. Hematoma, tá? Você tem um edema de região bem roxa, próximo ao local de implantação. Isso é bem comum de acontecer, é uma complicação que se dissolve, tá? Você consegue não perder. Pneumotórax, tá? Por causa da perfuração da pleura parietal, que leva ao acúmulo de ar, né, entre o pulmão e a parede do tórax, podendo ocorrer nas punções de jugular e subclávio, tá? Você tem essa chance de pneumotórax durante o procedimento. O hematoma, né, retoperitoneal,
que é o derrame do sangue entre o dorso e as estruturas abdominais, que pode ocorrer devido à punção das veias femoral. E infecção pode ser aguda dentro das primeiras 48 horas ou crônica após dias da punção. Então, o que eu estou te falando? Estou te falando que é um procedimento que o médico pode já ter complicações durante a sua inserção, tá? Desde um simples hematoma, né, no local da implantação, até um pneumotórax, né? E um hematoma retroperitoneal. Então, você tem ou infecção. Ana, é grave? É grave. E aí são complicações que podem levar, inclusive, à perda total do acesso, tá? E aí tem que partir, às vezes, para outra via. Então, quem faz esse procedimento, ele tem experiência, ele sabe para fazer, mas pode acontecer, tá? É um risco, como todo procedimento invasivo. Oclusão dos ramos, né? Lembra que eu falei com você que pode acontecer se você tentar administrar uma medicação e não conseguir? Por quê? Coagulação de sangue dentro do ramo, impedindo a circulação do sangue. Mau posicionamento no catéter, né? Na região da subclávia, ao invés do catéter ir para a cava superior ou átrio direito, ele pode cruzar para a subclávia contralateral ou subir. Então, ele pode estar no local inadequado, tem esse risco. Então, mesmo que o médico faça o procedimento adequado, exige o risco. Arritmia cardíaca nas punções de jugular e subclávia. Após a punção, passa-se um guia metálico, né? Ao que entra em contato o guia, e ele pode levar a um distúrbio rítmico, né? O coração ele pode sofrer uma arritmia, né? Ele pode não estar mais no seu ritmo. Lembrando que todo catéter ele vai ser passado aí com guia. Esse guia é um fio metálico, tá? Então, quando passa, né, esse guia, ele pode acabar entrando em contato com o coração, né, com o tecido cardíaco e levar um distúrbio no ritmo, né, uma alteração no ritmo, levar uma arritmia. Por isso a importância do carrinho de parada próximo ao local onde está fazendo o procedimento. Outra complicação é o hematoma da região cervical, né, após a punção, que é esse edema, que é uma complicação. Aqui a gente também tem a região roxeada, né, do hematoma, e o edema. Olha só, hematoma. Isso inviabiliza? O que vocês acham? Isso vai inviabilizar o catéter? Não, né? Aqui ainda está na região próxima à pele, né? Abaixo da pele, mas isso não inviabiliza. Mas a gente tem que estar atento que não inviabiliza, mas é uma complicação, né? E pode ter outras. Infecção do cateter duplo lumen, ó. Olha só, gente, isso aqui é 2002, tá? O paciente está de máscara, mas ele tá com infecção. E aí arrisca perder o catéter, às vezes vai retirar. E o tempo de permanência, tá? Curto. A gente utiliza, né, o de poliuretano PVC e ele não tem barreira bacteriana, tá? Ele fica implantado no máximo 15 dias. Aí vai de acordo com o critério médico, tá? Se o médico achar que não, o paciente precisa dele por pouco tempo, uso de poliuretano por questão financeira, né? Ele é mais barato e ele não tem tanto risco. Ele vai ficar poucos dias, tá? No máximo 15. Já os de longa duração é os de silicone, e aí ele tem uma barreira bacteriana e ele tem um prazo indeterminado de retirada. São os casos de pacientes que vão permanecer com ele por longos prazos. E aí fica a critério do médico, tá? O importante é que seja registrado isso, para saber como é que vai ser esse quadro do paciente, né? Quanto tempo vai precisar de permanecer com ele. Alguns pacientes até vão para casa, tá? Com ele, dependendo do indicativo. Porque, dependendo do indicativo, também é patologia, né? Porque você precisa ficar funcionando o paciente toda vez que voltar, né? Para fazer algum procedimento, administração de algum medicamento, tá? E aí fica critério de acordo com a necessidade de implantação. O que a gente utiliza, né? O catéter, e ele é de escolha do médico, tá? Então, o médico vai falar pra gente, não, eu quero um catéter de poliuretano, eu quero um catéter de silicone. Frasco de soro, tá? De 500 ml, torneira e prolongador preenchido.
tá? Então a gente já faz o posicionamento, né, o preenchimento do equipo, frasco de soro fisiológico de 0,9% com 100 ml, campo esterilizado, bata esterilizada, luva esterilizada, a escolher pelo médico, né, pelo tamanho da mão, máscara e compressas esterilizadas. Então é um procedimento cirúrgico, então a gente vai trabalhar com tudo estéril. O kit, né, de pequena cirurgia, ele pode ser realizado aí dentro do próprio UTI. Fio de sutura seda, 2 ou 3, a escolha do médico, ele pede. Lâmina de bisturi, número 22 e número 23, também escolha do médico, ele pede que ele quer usar. Seringa de 20 ml, agulha intramuscular e agulha endovenosa, lidocaína, heparina, iodopovidona, né, o iodo, e penso estéreo, tá? Todos os equipamentos eu preciso saber de cabeça? Não, né? O médico vai falar e com o tempo vocês vão decorar tudo isso, tá? Todos esses itens aqui para o procedimento. O que a gente tem que estar atento quando eu falo desses itens é porque é uma pequena cirurgia. E como toda pequena cirurgia, a gente vai auxiliar. Então, a gente precisa conhecer esses materiais. E se o paciente tem alergia a iodo? A gente também precisa relatar para o médico. Não, o paciente tem alergia, e aí vou usar uma outra solução para fazer essa esterilização. O que é importante a gente lembrar? Né? Que esse é um procedimento que vai ser asséptico, tá? Tudo ali tem que estar asséptico. Então, são cuidados. E o tempo que você está cuidando daquele paciente é só aquele paciente, tá? Você não pode estar com ele, o outro chamar e você falar, vou ali e já volto. Ah, não, por quê? Porque é técnica asséptica. Qualquer coisa que você esbarrar, você contamina. Então, a técnica de abertura do material, a entrega do material para o médico, tudo isso tem que permanecer com asepsia. O controle radiológico, né, para verificar o posicionamento da ponta do catéter, também tem que ser feito. E a assistência nossa da enfermagem. O que nós vamos fazer? Nós vamos lavar esse catéter com 20 ml, solução fisiológica após a infusão de hemocomponentes e medicações. Esqueci de lavar o catéter. Não pode nem pensar em esquecer. Porque esse paciente, ele não pode perder esse catéter. Um catéter que levou um procedimento cirúrgico. Né? É um procedimento pequeno, mas é um procedimento. Heparinizar o catéter quando o seu próximo uso for ocorrer, né, após 24 horas. E saliniza quando a gente vai fazer a administração de medicamentos ou qualquer outro componente em menos de 24 horas. Lembrando dessa diferença de tempo, o que é importante? Né? Aqui é importante a gente lembrar se o paciente pode ou não receber a heparina. E aí isso também vai estar prescrito, né, conversado com o médico. Porque se você hepariniza um paciente que não pode, né, ter a heparinização, o que pode levar, né, uma complicação, uma hemorragia? Então a gente tem que avaliar. Trocar o equipo utilizado, né, para administração de quimioterápico e antineoplásicos, soroterapia a cada 72 horas e o de hemocomponentes a cada transfusão. Lembrando que o quimioterápico, ele também é trocado a cada infusão, tá? Por quê? Por causa do risco de contaminação da equipe, tá? Os quimioterápicos, então, vêm com o equipo todo, deve ser trocado. No caso de plaqueta, né, a gente já sabe que a gente faz a troca só ao final do volume total prescrito. Trocar o curativo tradicional com gás a cada 24 horas. Só a cada 24 horas? Não, se tiver umidade ou sujidade também. A gente faz a troca do dispositivo da punção, o scalp, e a agulha de rubber sem extensor a cada 72 horas e a agulha de rubber com extensor ou agulha a cada 5 dias. Identifica o equipo, tá em uso, com a data, o horário e a data da instalação e assina. Novamente, a nossa assinatura aqui não é rúbrica não, tá? É o nome que a gente consegue identificar quem fez aquele preenchimento. Identifique a nota, data, horário, tá? E a assinatura responsável pela punção e curativo do dispositivo. Anota o número de punções realizadas, tá? O impresso próprio. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir controlar o tempo de uso do catéter. Se
Se a gente for preencher só no prontuário, é muita informação e a gente vai ter que ficar procurando. Então, a gente tem um formulário próprio que a gente usa nesse caso para avaliação dessa punção. Observa se há formação de hematoma, se teve necessidade de administrar algum analgésico, se o paciente está questionando dor, não de uma cirurgia, mas no local do implante do catéter, tá? Lembrando que após a cirurgia, né, da implantação do catéter de Swanson, você vai ter mesmo a dor, né? O anestésico ele vai passar. Mas quanto tempo teve essa implantação? E aí conversar com o paciente. A implantação foi há 2 dias, o paciente ainda está relatando muita dor. Será que não teve nenhuma complicação, tem sinais de inflamação? A gente tem que estar atento. O catéter, então, ele vai ser usado logo após a sua implantação, na ausência de complicações operatórias. Nesse caso, o funcionário, né, ainda sob efeito anestésico, evitando a dor da punção, tá? Então, é importante a gente fazer isso. Inspecionar e palpar o local da inserção do catéter, procurando detectar sinais precoces de infecção. Ana, mas você falou que tem que ser técnica aséptica. Sim. Mas inspecionar e palpar é por cima do curativo, você não vai pôr a mão no local da inserção. Infundir sem pressionar excessivamente o quimioterápico pelo catéter de longa permanência, para que não ocorra risco de desconectar o catéter da câmara ou romper a membrana de silicone, também é importante. Tá? Então, a gente tem que estar bem atento quando a gente fala aqui, infundir sem pressionar. O que é isso? Você não pode causar pressão, por causa do risco de rompimento da membrana. Observar com rigor o aspecto das soluções. Quando tem presença de resíduos, corpos estranhos, precipitados, né, coloração ou turvo, né, a questão da turvidez, a gente tem que estar atento também. Ana, tô na dúvida, o que eu faço? Vai na farmácia e pergunta, tá? Pergunta, ou para um colega profissional da equipe. Se a equipe não souber, vai na farmácia onde trouxe aquele medicamento e pergunta, é normal? Tá tudo certo? É isso mesmo? Tá? Na dúvida, gente, sempre pergunta. Não faça administração, porque se perder o catéter, é uma complicação grave, né? E o paciente vai ficar sem uma via. E às vezes aquela é a única chance dele. Utilizar preferencialmente, né, o sistema de infusão fechado no catéter que é implantado, tá? Quando não for possível, beleza, a gente usa o sistema aberto, mas se possível, o sistema fechado. Quando a gente faz, né, a radiografia do tórax, a gente nota a posição do catéter duplo lumen, tá? Aqui, ó. Ele tá aqui, ó, tô mostrando pra vocês no setinho. Passagem do catéter pelo jugular, ó, faz a demarcação, tá, gente? Um processo cirúrgico mesmo, você faz a demarcação desse paciente. Aí faz a anestesia do local, ó. Lembrando que fez asepsia, colocou o campo cirúrgico. Aí faz a anestesia local com a infiltração da pele, né? E o trajeto por onde vai passar o catéter. Ó, pele limpa. Diérese, né, que é da pele, com a lâmina de bisturi no local onde o catéter será inserido. Então, é o momento que o médico vai fazer o corte. Introdução do fio guia metálico. Esse fio que vai fazer essa condução. Passagem do dilatador. Introdução do catéter duplo lumen. Ana, mas precisa de todos os passos? Sim, porque senão você não consegue fazer a inserção do catéter. Heparização dos lúmenes do catéter. Fixação do catéter duplo lumen. É por sutura mesmo. Procedimento, quando for via femoral. Tá? Então, aqui a gente fez pela jugular. Agora nós vamos fazer pela femoral. Preparação do local, né? Fez a higienização. Asepsia do local, né, da infiltração e trajeto por onde o catéter vai passar. Então, você faz a anestesia. Punção da veia com agulha de grosso calibre. Introdução do fio guia metálico com a ponta flexível em J. Ele vai subir. Passagem do dilatador após a retirada do guia metálico com ponta flexível em J. Passagem do catéter após a retirada do dilatador. E teste do fluxo e refluxo em cada um dos lúmenes do catéter
após seu posicionamento e retirada do guia em J. Limpeza do catéter com soro fisiológico e a heparinização de cada lumen do catéter, a fixação do fio, com fio cirúrgico de poliamida, e o aspecto final do implante do catéter premodialis da via femoral direita. Tranquilo? Vamos repassar? Rapidinho, vamos voltar lá? Então, a gente vai ter dois locais, né? Eu vou mostrar a jugular e a femoral. Então, para aqui, né, a gente faz a marcação. Quem faz a marcação normalmente é o médico mesmo, tá? A gente auxilia. Ele faz o que? Anestesia, ó, o local. Abre, tá? Introduz o fio guia metálico. Faz a passagem do dilatador. Introdução do catéter, que ó, aqui tá o fio guia. Aqui o catéter. Hepariniza. Fixa o catéter. Enfim, bem mais tranquilo que o da femoral. Porque o da femoral, você vai ter que preparar o local, fazer anestesia, igualzinho da jugular. Funciona, tá? Com uma agulha de calibre grosso, introduz o fio metálico, né? Com a ponta flexível em J. Por quê? Porque ela faz a subida do catéter. Passa o dilatador, após a retirada do guia metálico e a ponta flexível em J. Mesmo procedimento da jugular. Passa o catéter após a retirada do dilatador e testa o fluxo, tá? Em cada um dos números do catéter após o posicionamento e retirada do guia J. Limpa o catéter com soro fisiológico, faz a heparinização, né? Porque você não quer que o sangue coagule. Fixa o catéter com o fio de poliamida e ele fica assim. É ruim? Pensando pelo lado do paciente, você ficar com uma coisa externa assim é ruim. Mas é melhor porque você não vai ter que ficar o quê? Furando o paciente, né? Aqui é um paciente que vai para hemodiálise. Ele vai precisar de duas vias. Então é bem tranquilo. E você consegue manter esse paciente, essa via, por longos períodos, tá? Então é uma boa opção. Precisa manter ele curativo? Precisa. O local precisa ser higienizado? Precisa. E a gente precisa fazer o controle para que não se perda essa via, tá? Essas tampinhas das pontas precisam permanecer nelas. É bem tranquilo, vocês vão ver que a gente consegue manipular eles tranquilamente, tá? E o curativo, né? A gente faz curativo aqui cirúrgico, tá? Com técnica de asepsia cirúrgica. A gente evita o contato aí. Então, usa pinça, tesoura para fazer higienização. E faz o curativo para evitar o contato com qualquer material contaminado. O pochete, tá? Famoso, lindo, maravilhoso e algo comum também, tá? É aquele que parece diafragma e tem uma diafragma do esteto. Ele tem uma membrana aí para punção. Olha como é que ele é bonitinho. Como que ele funciona, né? Ele é colocado via subcutâneo, então ele fica abaixo da pele fixado. E aí ele tem um catéter que vai ficar direto na veia, tá? E aí o que vai acontecer? Você administra a medicação aqui e ela vai pro sangue, tá? Então aqui tá o porte-cat. Consegue até ver que ele tá indo, ó, na paciente. Ele é tranquilo de ser usado? Quantas perfurações ele aguenta? Ninguém nem faz ideia, né? Depende, tá? Ele pode permanecer por muito tempo no paciente e aguentar milhares de perfurações. Muito usado em pacientes de quimio, tá? Paciente de quimioterapia de uso prolongado. E é bem tranquilo. Quando o paciente tem o pochete, é filé, né? Porque se só funciona e administra, você não tem que ficar furando o paciente. Tá? A gente fala que é um procedimento quase que indolor, tá? Normalmente ele fica desse lado, né? O lado direito, o mais comum. Aqui estão nossas referências e as nossas questões. São duas questões abertas, e duas questões fechadas e uma questão aberta. O que é a nossa primeira questão, né?
Primeira questão, eu quero saber para que serve o catéter Swan-Gas. Ele vai medir a pressão arterial média, medir a pressão intracraniana, medir a pressão venosa central, medir a pressão da artéria pulmonar ou medir a pressão licórica. A gente sabe que ele serve para administração de medicação, mas eu falei durante a aula que ele usa para medir uma pressão. Qual pressão é essa? Esse catéter ele vai servir para medir qual pressão? E aí? Pode ser a pressão arterial média, medir a pressão intracraniana, a pressão venosa central, a medir a pressão da artéria pulmonar ou medir a pressão licórica. E aí vocês vão responder qual alternativa. Questão 2. O catéter de Swan-Gas tem como finalidade? Qual a finalidade dele? Tirar o paciente do choque, alimentar o paciente, identificar o foco de infecção, tratamento do paciente ou monitorização hemodinâmica do paciente. Qual o objetivo, de quando se utiliza esse catéter? Tá? Qual dessas alternativas? Tirar o paciente do choque, alimentar o paciente, identificar o foco de infecção, ou para o tratamento do paciente, ou a monitorização hemodinâmica do paciente. A gente também falou das finalidades desse tipo de catéter durante a aula, Ana, por que você colocou especificamente o Swan-Gas? Porque aí vocês vão ver ele com grande frequência aí no CTI, tá? Quais os possíveis fatores de risco no uso de catéter? Questão 3. Aqui eu vou querer saber o quê? Lembra quando a gente falou dos fatores de risco? O que pode acontecer? O que vai acontecer se o paciente tiver um catéter? Tá? O que pode levar? Tá? Quais são os fatores de risco desse uso? Se eu tiver, o que eu posso esperar? Posso esperar uma inflamação? Posso esperar uma flebite? O que eu posso esperar? Eu quero saber esses principais fatores de complicação. São vários, tá? E aí vocês colocam o número de fatores que vocês conseguirem lembrar na aula. É importante conhecer esses fatores? Sim, quanto mais se sabe deles, melhor, Uma vez que esses fatores de risco, eles estão associados a complicações, possíveis para esse paciente. E 4, o catéter de Swan-Gas é indicado em casos, em quais casos? Tá? E vocês vão citar 3 exemplos. Aqui eu quero saber quais são as indicações. Ana, tem mais de 3 exemplos. Eu posso falar deles no geral? Pode. Mas eu quero 3 exemplos especificamente, tá? Então você vai falar quais casos, citando 3 exemplos. Ana, eu quero explicar eles. Posso? Deve. Tá? Porque é para estudar e é questão de prova. E onde eu vou entregar essas questões? Onde vocês vão enviar essas questões? Vocês vão enviar essas questões para mim, tá? Ela tá indo também a parte aí, eu vou mandar em Word, identificar com o nome e mandar para mim. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp ou entregar na escola. Lembrando sempre de colocar o nome completo e o nome da disciplina, tá? Não deixem de fazer isso para a gente não ter confusão na hora de lançar a presença. Ana, vale ponto? Vale. Tá? Todos esses trabalhos valem ponto e também valem a presença, tá? Aí, a partir deles eu faço a avaliação da aula quando eu recebo, faço a avaliação das respostas e vou fazer a contabilização da presença, tá? Então, se você assistiu minha aula, ela vai ser contabilizada a presença a partir das atividades que eu dou no final da aula, tá? Então, sempre tem que me mandar. Se tiver dúvidas, posso mandar? Deve, tá? Qualquer dúvida em relação à aula de hoje, é só me chamar. Ana, tive dúvida, não entendi, me explica melhor o que é um Swan-Gas, Ou, Ana, não consegui compreender alguma parte da aula, só me chamar. E eu especifico, explico para vocês a parte que ficou com dúvida, tá? Não deixem essa aula, de assistir essa aula, de fazer essas atividades, porque é algo de rotina, tá? Para quem for trabalhar no CTI, o Swan-Gas é algo de rotina e os catéteres são algo de rotina. A punção, ela vai estar presente aí na sua atividade como um todo,
né, durante os seus dias de CTI. Então, a gente precisa conhecer todos esses dispositivos, saber tudo que eu posso fazer para evitar a infecção, porque o meu paciente é um paciente grave, né? O paciente de CTI não é um paciente hemodinamicamente estável e com um quadro clínico estável, é um paciente grave. Por isso, a gente precisa desse cuidado, tá? Outra coisa, lembrar também, né, em relação aos dispositivos, como que eles funcionam, né, a gente explicou. Mas não é nós que manipulamos, não é nós que implantamos, é o médico, mas a gente auxilia, né, e a gente está com o paciente o tempo todo. A gente, como técnico, está com o paciente o tempo todo. Então, a gente precisa também conhecer como que ele funciona. São mecanismos mais complexos, mas quando a gente está conversando sobre eles, estudando, a gente vai aprendendo e vai vendo que não é tão complicado assim, né? No início, a gente acha um pouco complexo, e é mesmo, né? Não vou falar que não é, porque é, mas com o tempo a gente vai ver que é bem tranquilo, tá? Então, não deixem de responder essas 4 perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. Eu vou responder com o maior prazer. E essa aula, as questões delas também vão ser enviadas à parte. E pode imprimir ou não, tá? Fiquem a critério de vocês. Qualquer dúvida, então, só me chamar. Então, até a nossa próxima aula.